Olá, meus irmãos. Vamos iniciar nosso culto online deste domingo. Infelizmente, nós não podemos estar presencialmente juntos. Estamos passando por um tempo muito difícil, todo o nosso país, todo o mundo, na verdade. E nós temos que ser gratos por aquilo que Deus tem nos dado, as inúmeras possibilidades que ainda temos, mesmo que distantes uns dos outros, podemos estar juntos aqui, virtualmente, aprendendo da palavra de Deus, nos alimentando, nos fortalecendo com as orações uns dos outros, e isso é realmente muito importante e deve nos fazer ser muito gratos a Deus por isso. Mas também não podemos nos contentar apenas com isso, com essas possibilidades que a internet hoje nos proporciona. A gente deve sempre ter um pouquinho de incômodo, aquela saudade de estarmos juntos, o desejo de congregarmos, porque isso é de fato necessário. É dos meios que Deus nos dá para nos fortalecermos, para vivermos neste mundo mal e estarmos juntos sempre, uns encorajando os outros, próximos uns dos outros, nos alimentando juntos e cultuando a Deus juntos e presencialmente. Que o Senhor possa de fato abreviar esse tempo e que logo mais a gente possa estar juntos, se for assim da vontade do Senhor. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, e vamos começar já a análise do capítulo 17. O que nós temos diante de nós é um dos textos mais desafiadores que nós vamos encontrar presente em todos os evangelhos. O famoso texto da transfiguração. Mas antes de nós entrarmos na transfiguração, nesse texto tão importante, nós precisamos ainda analisar o último versículo do capítulo 16, a última parte daquele grande diálogo de Jesus com os seus discípulos, que iniciou ainda lá no verso 13. Então, Mateus 16, 28, ele diz assim, acompanhe comigo na sua Bíblia. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existe alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Este versículo, irmãos, ele é alvo de muito debate e muitas posições foram propostas para tentar entender o que Jesus está se referindo aqui. E eu encorajo os irmãos a não pararem apenas aqui na análise do texto, mas que vocês possam buscar por estas interpretações e então verificar se alguma delas realmente faz sentido de acordo com o texto, de acordo com o contexto aqui que está inserido e de acordo com todo o Evangelho. Eu não vou abordar todas as posições, eu não vou abordar aqui cada uma das interpretações possíveis aqui do texto, porque nós perderíamos muito tempo. Seria necessária uma pregação inteira apenas para isso, e nós então não progrediríamos para aquilo que realmente importa aqui nesses textos. Então, antes de mais nada, nós vamos recordar um pouco do que está acontecendo aqui neste momento. Jesus ele está recluso, ensinando de maneira particular aquele grupo mais íntimo dos seus discípulos, o grupo dos 12 apóstolos. Estes homens, os seus alunos, eles acabaram de confessar de que para eles Jesus é o Messias enviado por Deus, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir desta declaração, Jesus passa então a ensinar qual é a sua principal missão neste mundo. Uma missão que, segundo ele, consiste em sofrimento, morte e ressurreição. Essa nova revelação agora de Jesus, essa revelação da sua missão, ela vem de encontro, ela bate diretamente com as falsas expectativas que existiam dentro do próprio judaísmo do primeiro século, sobre a chegada do Messias e a consumação do seu reino neste mundo. Essas falsas expectativas de um Messias triunfante, líder político e militar, certamente estava ainda presente na mente dos próprios discípulos. Basta nós lembrarmos a repreensão que Pedro faz para Jesus no versículo 22. Quando Jesus diz que a sua missão consistia em sofrimento e morte, Pedro imediatamente diz, isso de modo nenhum lhe acontecerá. Jesus, então, depois da repreensão que Pedro faz a ele, Jesus reafirma que sim, essa é a vontade, este é o plano de Deus. E que quem quiser ser seu discípulo precisa negar a si mesmo, precisa tomar a sua cruz e então segui-lo, ou seja, precisa abandonar falsas expectativas.
precisa abandonar seus antigos desejos, seus planos, pegar a sua cruz, tomar este mesmo caminho do Senhor Jesus, segui-lo e obedecê-lo em todas as coisas. Na sequência, então, desse chamado que Jesus faz ao discipulado, Cristo ainda acrescenta alguns argumentos. E esses argumentos sobre o porquê devemos segui-lo mostra que louco é quem recusa o seu chamado. Que louco é aquele que não dá ouvidos às palavras do Messias. Só então é que nós chegamos no versículo 28. Um versículo agora que renova as esperanças dos discípulos, dizendo que alguns entre eles não morreriam antes de ver o Filho do Homem. Alguns entre eles, entre aquele grupo dos 12, não morreriam antes de ver o Messias vindo com seu reino, aquilo que de fato eles mais esperavam, aquilo que eles de fato desejavam. E como eu disse anteriormente, eu não vou ficar aqui apresentando todas as possibilidades de interpretação possível para este versículo. O que eu quero chamar a sua atenção é no fato de que os 3 evangelhos sinóticos colocam logo na sequência deste versículo 28 a experiência que Pedro, Tiago e João tiveram na transfiguração de Jesus, o texto que abre o capítulo 17. E tendo em vista, principalmente, a organização que Mateus faz do seu evangelho, sem ter uma preocupação específica com a cronologia dos eventos, eu acredito que este é, sim, um forte argumento, no sentido de que Mateus e também os demais evangelistas, eles entenderam o cumprimento da promessa de Jesus em Mateus 16, 28, acontecendo em Mateus 17, versos de 1 a 8. Eu acredito que esta sequência não é ocasional, essa sequência no contar dos evangelhos, tanto de Mateus, Marcos e Lucas, ele é proposital, mostram a transfiguração como a resposta a Mateus 16, 28. E para reforçar ainda mais essa posição, eu acrescento as palavras do próprio apóstolo Pedro, que estava presente ali neste evento. Ele escreve lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 18, sobre essa sua experiência. Ele diz: porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. O que Pedro está dizendo aqui no texto é que a sua grande esperança, a sua certeza sobre o retorno do Messias para a consumação do reino de Deus, ela estava alicerçada naquela experiência que ele teve na transfiguração de Jesus. Ele diz: nós fomos testemunhas oculares do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ali, na transfiguração, que Pedro alimentou a sua esperança e a sua certeza sobre o retorno de Jesus Cristo. Foi ali onde ele teve um vislumbre da tão aguardada consumação final. Então agora nós vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo 17, versos de 1 a 8. O texto diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz.
E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, e quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Vamos orar antes de prosseguir na exposição desse texto? Então feche seus olhos, baixe sua cabeça aí na sua casa. Vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Pai, querido Senhor, nós te pedimos agora, Deus, pelo teu cuidado, a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor possa nos abençoar com a análise desse texto, que a gente possa aprender de algo tão maravilhoso que aconteceu, uma experiência de Pedro, Tiago e João, e que certamente serviu para fortalecê-los e encorajá-los durante todo o ministério apostólico. Sabemos das muitas dificuldades que nós temos por meio do texto bíblico, mas nós confiamos que o Teu Espírito Santo pode nos revelar todas as coisas e nós podemos, de fato, aprender aquilo que realmente importa aqui do texto. Que esse texto também venha a nos dar essa mesma certeza e confiança que o apóstolo Pedro demonstrou ao escrever a sua 2ª carta, que possamos, de fato, descansar na certeza de que um dia o Senhor consumará o seu reino neste mundo. Que possamos aqui, durante essa exposição também, termos alguns vislumbres do teu reino, da tua graça e da tua glória, Deus. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, neste texto de Mateus 17, versos de 1 a 8, se cumpre a promessa de Mateus 16, 28. Pedro, Tiago e João viram com os seus próprios olhos o Filho do Homem vindo no seu reino. Porém, eles tiveram apenas um vislumbre desta chegada. Traduzindo isto na linguagem de hoje, até para facilitar a compreensão, inclusive dos mais jovens, esses 3 discípulos tiveram um pequeno spoiler da consumação futura. E eu vou dividir essa grande experiência dos 3 discípulos em 3 pequenos vislumbres que juntos constituem a essência da salvação, da vida eterna. Na transfiguração, os discípulos puderam experimentar um pequeno vislumbre da glória, um pequeno vislumbre do reino e, por fim, um pequeno vislumbre da graça. É isso o que nós veremos hoje. Todos os detalhes desse texto fantástico. E eu recomendo, como sempre, esteja atento, o seu olhar constantemente direcionado para a sua Bíblia, para que você não perca nenhuma das várias explicações que precisam ser feitas, que precisam ser dadas sobre esse texto maravilhoso. Nós vamos então agora ao primeiro dos 3 vislumbres. Os discípulos, Pedro, Tiago e João, tiveram aqui um vislumbre da glória. Mateus 17, versos 1 e 2, ele diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Nós vamos começar analisando as questões textuais e depois nós veremos algumas questões teológicas destes versículos 1 e 2. O primeiro ponto a se notar é a precisão de tempo que foi expressa aqui por Mateus, algo que não é comum para ele, para o seu relato no seu evangelho. Por diversas vezes eu comentei já aqui durante as exposições de Mateus que o evangelista ele não tem uma preocupação rígida com questões cronológicas. Por isso o versículo 1 salta aos olhos e reforça o que nós tratamos ali na introdução, a ligação intencional que existe do final do capítulo 16, lá do verso 28, com o início
deste capítulo 17. Isso não ocorre por acaso. Exatos 6 dias depois do diálogo de Jesus com seus discípulos, o evento da transfiguração ocorreu. E quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, lá ele vai narrar esse mesmo evento lá em Lucas 9:28, está narrado lá algo que ele diz um pouco diferente de Mateus aqui e também de Marcos. Lucas ele afirma, cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte. E aí, diante disso, muitos críticos bíblicos já ficam bem empolgados. Eles dizem, olha só como a Bíblia ela está cheia de contradições. Você tem Mateus dizendo que foi em 6 dias e Lucas dizendo que cerca de 8 dias depois. E a gente tem que dizer, calma, meu amigo crítico. Essa expressão aqui, cerca de 8 dias depois, se você pegar na língua original no grego, ela é uma expressão bastante comum naquele idioma para se referir a um período de aproximadamente uma semana. Lucas ele não teve o objetivo de ser tão preciso quanto foram Mateus e Marcos. Ele apenas afirma que o evento da transfiguração ocorreu cerca de uma semana depois, o que está completamente condizente com os demais relatos. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Então Jesus levou para um alto monte Pedro, Tiago e João. O que nós observamos por meio do relato dos evangelhos é que Jesus ele possuía um grande grupo de discípulos que o acompanhavam. Dentro desse grupo maior de discípulos havia um grupo mais íntimo, que eram os 12, e dentro ainda dos 12 havia um grupo ainda mais íntimo, composto de Pedro, Tiago e João, que acompanham Jesus em diversos momentos singulares do seu ministério. Nós poderíamos aqui gastar um tempo imaginando o motivo da escolha destes 3 discípulos, mas nós nunca vamos encontrar uma resposta definitiva para isso. O melhor é nós deixarmos essa escolha na conta da soberania de Deus, aí uma visão mais ampla da situação, e numa visão mais simplista, nós podemos colocar isso na conta da simples afinidade, algo completamente normal nos relacionamentos pessoais. Depois, inclusive, eu quero fazer uma aplicação prática sobre essa questão da afinidade de Jesus com esses 3 apóstolos, mas vamos deixar isso para o final. Jesus então pegou esses 3 discípulos e levou ele para um alto monte. Este é outro ponto que nós não temos uma resposta precisa, que é sobre a localização geográfica de onde isso aconteceu. Existem diversas teorias e diversas possibilidades. O mais provável é Jesus ter viajado durante estes 6 dias com seus discípulos, saindo da região de Cesareia de Filipe, que era onde nós estávamos durante aquele diálogo, onde Jesus estava ensinando seus discípulos de maneira mais íntima, e ele saiu em viagem se dirigindo a Cafarnaum. Este evento aqui da transfiguração provavelmente aconteceu durante essa viagem em algum monte, que eles encontraram durante este percurso. E aí então o que aconteceu no monte? O texto diz que Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Se você já leu o Antigo Testamento, se você já leu o livro de Êxodo, você deve lembrar do que acontecia com Moisés, quando Moisés se encontrava com Deus no alto do Monte Sinai. Eu vou ler aqui Êxodo 34:29, que narra sobre isso. Diz assim, que quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Então o texto diz que o rosto de Moisés resplandecia, ou seja, ele refletia a própria glória de Deus. Será
que este mesmo fenômeno estava acontecendo, neste caso, com Jesus? Será que era exatamente essa circunstância? O rosto de Jesus passou a refletir a glória de Deus? A resposta é não. Por que não? Porque enquanto Moisés refletia a glória, Jesus ele foi transfigurado. E esta palavra aqui, traduzida por transfigurado, no original, é uma palavra bem familiar a nós. Ao invés de transfigurado, a palavra no grego é metamorfo, que é da raiz metamorfose. Essa palavra sugere uma mudança muito mais profunda, muito mais íntima do que algo apenas visível externamente, como ocorria no caso de Moisés. Outra questão importante, textual aqui, que nós devemos notar, é essa expressão diante deles. Jesus foi transfigurado diante deles. O uso desta expressão sugere aqui que Jesus se transformou, essa transformação ela ocorreu por causa deles. Jesus ele quis revelar algo para aqueles seus 3 discípulos naquele momento. Foi proposital. E a revelação aqui consiste em ter um vislumbre, em que Pedro, Tiago e João tivessem uma pequena amostra, um pequeno spoiler do futuro estado de exaltação do Messias. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Quando o apóstolo João teve na sua visão do Messias glorificado e relatou isso em Apocalipse, qual foi a descrição que João teve? Você lê lá em Apocalipse capítulo 1, verso 16. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua foice. Os 3 discípulos tiveram, neste momento da história, um vislumbre antecipado da glória futura do Filho, da glória futura do Messias. A verdade é que a revelação da missão do Messias no texto anterior certamente destruiu com as expectativas vitoriosas do reino messiânico que eles tanto esperavam para aquele momento. Aí então Cristo, em sua muita misericórdia, não quis que alguns dos seus discípulos ficassem apenas com os argumentos colocados em palavras sobre a necessidade de abandonar essas falsas expectativas. Mas Cristo providenciou para este grupo seleto e privilegiado um vislumbre da glória futura. Aqueles que antes estavam preocupados, apavorados com a missão, agora eles tinham um motivo muito sólido para confiar que mesmo diante desta missão do Messias, que envolvia sofrimento e morte, ainda assim eles veriam o Filho do Homem vindo em seu reino. Como nós vimos na introdução, foi este evento que dava ao apóstolo Pedro toda a confiança na consumação. Foi este vislumbre da glória que dava a ele a certeza do retorno glorioso do Filho de Deus. Dava a ele a convicção de continuar proclamando com coragem a volta do Messias, que aí sim viria a consumar o seu reino. Esse vislumbre da glória certamente sustentou os discípulos durante todo o seu apostolado. O sustentou durante o tempo da sua própria humilhação. Deu forças para eles poderem carregar a própria cruz. Certamente, irmãos, em cada açoite recebido, em cada momento de perseguição e angústia por conta disso, por conta deste vislumbre da glória futura, os discípulos, e aqui eu digo especialmente Tiago, que foi o primeiro apóstolo martirizado, certamente quando Tiago sofre o seu martírio, ele lembrou deste vislumbre de glória que Cristo proporcionou a eles neste alto monte.
E antes de passarmos ao próximo ponto, apenas uma aplicação prática que eu havia dito sobre a afinidade que Jesus tinha com esses 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Isso demonstra algo importante a nós sobre os relacionamentos pessoais. E eu não posso deixar passar sem uma aplicação, mesmo que rápida, sobre isso. O Deus Trino, a triunidade divina a qual nós servimos, esse Deus único em 3 pessoas, ele é um ser pessoal, que se relaciona pessoalmente. Nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. Nós fomos criados seres pessoais para vivermos nos relacionando pessoalmente com o próprio Deus e com nós mesmos, entre as pessoas. E dentro desta cadeia de relacionamento, afinidades pessoais é algo extremamente comum. Algo que eu considero importante pontuar por causa do contexto da igreja local. A verdade é que a igreja local ela tende a crescer com a graça de Deus. Deus vai acrescentando pessoas que vão sendo salvas e vão fazendo parte de uma mesma comunidade. E com o tempo nós não conseguimos mais ter contatos tão íntimos e próximos com todos os irmãos da igreja. E por conseguinte a isso, por consequência, grupos de afinidade tendem a se desenvolver dentro do contexto da igreja local. Irmãos, não há nada de errado com isso. Inclusive, os pastores de uma igreja também terão aquelas pessoas mais próximas, assim como Jesus também teve. Afinidade não significa fazer distinção. Afinidade não significa não amar os demais, que não são tão próximos. Não é porque Jesus levou Pedro, Tiago e João que ele não amava os demais apóstolos. Isso apenas faz parte dos seres pessoais que nós somos, e nós precisamos lidar com isso com a maturidade bíblica, sem fazer preferências ou distinções, mas reconhecendo que isso faz parte dos seres pessoais que nós somos. Então, tendo feito essa breve pontuação prática, vamos para o segundo vislumbre presente aqui no texto. Além de um vislumbre da glória, Cristo providenciou aos 3 discípulos um vislumbre do reino, versos 3 e 4. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. E muitas questões aqui saltam aos nossos olhos com um texto como esse. A primeira é a própria aparição de Moisés e Elias. Fica sempre a dúvida sobre a natureza dessa aparição. Foi uma visão que eles tiveram, tipo de sonho ou algo do tipo, ou eles estavam ali mesmo, presencialmente ali diante dos apóstolos. A palavra aqui usada como apareceram no original, ela é a mesma palavra que foi utilizada em diversas outras ocasiões relacionadas aos aparecimentos de Jesus depois da ressurreição. Isso nos faz crer que realmente Moisés e Elias estavam presentes ali, diante dos olhos dos 3 apóstolos. Outra questão curiosa é como que Pedro, Tiago e João conseguiram identificar que aqueles 2 homens eram Moisés e Elias. Será que eles se apresentaram? Será que foi por conta da conversa que eles tiveram com Jesus, o conteúdo desse diálogo? Será que Moisés apareceu ali portando na mão as 2 tábuas com os 10 mandamentos e Elias chegou ali em uma carruagem de fogo? Essa resposta nós não temos no texto. O certo é que eles foram sim capazes de reconhecê-los. Terceira dúvida: Moisés e Elias, eles receberam a ressurreição do corpo e assim eles puderam estar ali
fisicamente, por mais que a gente saiba que Elias ele foi levado por Deus ainda em vida, a Bíblia fala que Moisés morreu e teve o seu corpo sepultado. Será que neste estado intermediário da alma, Deus providencia um corpo provisório a todos aqueles que dormem? A todos aqueles que já morreram? Eu creio que, nesta dúvida, a melhor forma de entendermos o que aconteceu é dentro do próprio contexto. Este é um vislumbre da glória futura. Deus pode muito bem ter dado a Moisés e Elias um vislumbre da ressurreição e da glorificação futura junto com o Messias e seu reino. Sendo aqui, irmãos, uma experiência tanto para os apóstolos como também uma experiência para esses dois santos do Antigo Testamento. Eles ali também tiveram um vislumbre do reino messiânico. A última questão aqui envolvendo o versículo 3 é: por que dentro de tantos personagens importantes da história bíblica, Deus enviou para este momento tão importante apenas e especificamente Moisés e Elias? Por que a escolha desses dois homens aqui? E a resposta não é tão distante quanto pode parecer. Por mais que nos nossos dias existam muitas pessoas que alegam ter dons de milagre, pipocam aí lugares e igrejas que alegam ter milagres acontecendo diariamente no seu meio. Entretanto, irmãos, isso é um grande absurdo quando nós comparamos os sinais que existem por aí hoje com os sinais e maravilhas que a palavra de Deus descreve. Quem hoje, de fato, efetua milagres no padrão de Jesus e dos apóstolos? Quem? Me apresente apenas um caso e toda a minha argumentação cai por terra. A verdade é que não existe. Diferente do que muitos pensam, houve apenas poucos momentos pontuais na história bíblica onde Deus conferiu a homens o poder para efetuar sinais e maravilhas com certa abundância. Biblicamente, nós podemos notar isso acontecendo em 3 grandes momentos. E adivinhe quem foram esses homens e quais momentos isso de fato aconteceu. Todos esses personagens, eles viveram em momentos de transição importante no plano eterno da redenção. Os sinais de milagre produzidos neste período serviam exatamente com este propósito: autenticar um novo momento na história. Era como um selo que Deus estava agindo ali, um selo que confirmava a ação de Deus naquele período e um novo caminho que deveria ser seguido a partir de então. Aconteceu por meio de Moisés. Nós vemos esse momento marcante na história. Nós temos as pragas do Egito. Nós temos Moisés abrindo o Mar Vermelho, pão descendo do céu, água jorrando de rocha, uma visão gloriosa de Deus no Sinai. E tudo isso, todos esses eventos milagrosos operados ali por intermédio de Moisés, tudo isso serviu para marcar a transição de um Israel patriarcal para um Israel nacional. A chegada da lei, a terra prometida, tudo isso marcou esse novo momento. Uma aliança foi feita. O segundo momento de grande abundância em sinais e milagres foi através do ministério do profeta Elias. Depois, aconteceu também com o seu sucessor, o profeta Eliseu, que recebeu de Deus a unção do próprio profeta Elias. E este momento, da época de Elias, marcou uma renovação da aliança, marcou a transição para o movimento profético. Elias é considerado o primeiro dos grandes profetas, um movimento que traria a nós os grandes e conhecidos profetas escritores, que nós hoje somos tão habituados. O terceiro grande momento na história foi com o próprio Messias, que estava ali marcando outro ponto importante de transição. A transição da antiga aliança para a chegada da nova aliança. E aí depois, Jesus, os apóstolos que efetuaram milagres semelhantes, eles fizeram isso
porque Cristo revestiu eles de poder e autoridade para que eles atuassem como uma espécie de extensão do próprio ministério do Messias, o próprio ministério de Jesus. Apenas esses homens atuaram e realizaram tantos milagres. Portanto, nós temos aqui esses três grandes representantes de momentos de transição, de momentos importantes da história do plano da redenção. Nós temos na figura de Moisés e Elias a representação desses dois grandes momentos anterior ao Messias. Nós temos a representação de Moisés como a lei e de Elias como os profetas. Essa aparição desses dois homens como representantes da lei e dos profetas reforça algo que Cristo disse lá no Sermão do Monte, que ele veio para cumprir plenamente todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas. E aí nós vemos o verso 4. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. E outra vez nós temos aqui Pedro tomando a frente e falando em nome dos demais. E cada vez mais eu me convenço de que na maioria das vezes Pedro, ele fala por impulso. Ele não pensa muito antes de falar. Por que eu digo isso? Principalmente por conta dos comentários que Marcos e Lucas trazem sobre esta fala de Pedro. Marcos, capítulo 9, verso 6, ele acrescenta: pois não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Enquanto que Lucas 9:33 ele diz: porém Pedro não sabia o que estava dizendo. A verdade é que esta frase impensada de Pedro, ela foi motivada por pavor e demonstra que para ele, naquele momento, ele estava diante da chegada do reino messiânico. Pedro pode ter imaginado estar diante do início do reino que ele tanto desejava, sem ter que ver o seu mestre, o seu Senhor, passando pelo sofrimento e morte que Jesus havia dito que era a sua missão. Ele preferiu nem raciocinar sobre a palavra que ele havia ouvido 6 dias antes. Ele esqueceu de tudo aquilo que Jesus havia dito sobre a sua missão. E ele simplesmente propôs logo: deixa eu construir aqui 3 abrigos, 3 tabernáculos para Jesus, Elias e Moisés. Vamos logo estabelecer esse reino. Chegou, vamos consumá-lo. Então é uma frase de impulso que não leva em conta o que ele já havia escutado da boca do Messias. E neste ponto, Pedro estava certo, ele estava realmente diante do reino messiânico. Porém, aquele era apenas um vislumbre, uma amostra, algo que ele deveria guardar no coração e levar consigo para alimentar a sua esperança durante a longa jornada, cheia de obstáculos e sofrimento que viria pela frente no seu próprio ministério apostólico. Após esta experiência, Pedro ele estaria apto a abandonar completamente as falsas expectativas, a falsa esperança de um triunfo neste momento da história, um reino sem cruz, e a então passar a abraçar a nova revelação entregue por Cristo. É necessário que neste momento aconteça o sofrimento, a morte e a ressurreição, para que no futuro vocês possam desfrutar deste reino que Pedro teve um vislumbre, juntamente com os santos de todas as eras. Apesar de hoje, irmãos, nós não termos uma experiência semelhante à de Pedro, semelhante a que Tiago e que João tiveram aqui, ter uma amostra do futuro reino do Messias diante dos nossos próprios olhos, mesmo assim Deus concede a nós experiências que servem como espécies de pequenos vislumbres deste reino que nos aguarda. De que formas? Através do Espírito Santo, que habita em cada crente, que enche com amor e com desejo de santidade o nosso coração. Este Espírito que muda
a nossa natureza, que nos faz desejar ardentemente viver na presença do nosso Criador e Redentor, que nos faz aguardar quase que impacientes o momento em que abraçaremos pessoalmente o Cristo, o Filho do Deus vivo, com o qual hoje nós nos relacionamos apenas espiritualmente, que tanto conhecemos pela palavra, mas que os nossos olhos nunca ouviram. Além disso, Deus também nos concede um vislumbre do reino messiânico por meio da igreja local, por meio do culto, por meio da congregação, da união de pessoas tão diferentes, unidas em um mesmo Espírito. Eu sei o quanto isso é muito pessoal, cada um tem as suas próprias experiências. Mas, irmãos, toda vez que eu vou para o retiro, aquele tempo onde nós temos aqui na nossa igreja como cultura já, como parte do nosso calendário anual, onde nós passamos um tempo afastados aqui da nossa vida normal, em um final de semana, estamos lá exclusivamente junto com os irmãos, cultuando. Eu sinto ali, irmãos, como se eu estivesse diante dos meus olhos uma pequena amostra da minha vida na eternidade, no reino messiânico. Esses pequenos vislumbres do reino que nós temos hoje servem também para nos encorajar e nos manter firmes até o fim, onde finalmente nós veremos o reino sendo consumado. Vamos então para o terceiro e último vislumbre presente aqui no texto. Então, além do vislumbre da glória, do vislumbre do reino, Cristo proporcionou aos 3 discípulos um vislumbre da graça. Os versos 5 a 8 do capítulo 17. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou deles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Pedro lhe foi interrompido na sua fala por uma manifestação visível de Deus. Deus aparece de uma maneira bastante comum dentro do texto do Antigo Testamento, na forma de uma nuvem luminosa. Isso remete ao Êxodo, remete à glória da presença de Deus que enchia o tabernáculo e posteriormente encheu o templo. Certamente foi uma manifestação inconfundível da presença de Deus naquele momento. E aí então Deus fala: Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Parte disso é basicamente uma repetição daquilo que foi ouvido no momento do batismo de Jesus por João Batista, que está narrado lá em Mateus 3,17, que uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu Filho amado em quem me agrado. É claro, irmãos, que existe um motivo para Deus ter repetido esta afirmação agora diante de Pedro, Tiago e João. No momento do batismo, Deus confirmou publicamente que Jesus é o Messias. O batismo marca o início do ministério público de Jesus. Agora, Jesus havia acabado de ensinar qual era a sua principal missão neste mundo. Jesus acabou de dizer que ele é o Messias sofredor. E isso certamente causou uma confusão muito grande na mente dos discípulos. Basta lembrarmos a repreensão que Pedro dá em Cristo em Mateus 16, 22. Deus está neste momento reafirmando: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias. Mas agora ainda mais, Deus confirma a missão do Filho. Jesus é o Messias sofredor. E depois de confirmar a missão do Filho, Deus ainda diz: escutem o que ele diz. Isto serve de apelo aos discípulos, para que eles permaneçam com Cristo, para que eles continuem ouvindo seus ensinamentos, e continuem o discipulado,
mesmo que eles ainda não compreendam todas as coisas. Mas não para nisso. Deus aqui está colocando Jesus acima de Moisés e Elias. É a Cristo quem devemos ouvir, quem devemos seguir. Jesus não é só mais um dos profetas. Jesus não é apenas o sucessor de Moisés. Jesus é o Filho, aquele a quem devemos seguir e escutar, aprender e obedecer. Verso 6 diz que ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Essa experiência audiovisual fez com que os discípulos tivessem uma reação muito comum. Eu diria que é a reação padrão de quando pecadores se veem na presença do Deus que é terrivelmente santo. E por que eu digo terrivelmente santo? Porque a santidade de Deus, ela impõe terror a nós pecadores. A reação da santidade de Deus ao nosso pecado é a sua ira. E como diz Hebreus 10:31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos a mais alguns exemplos bíblicos sobre isso. O que aconteceu logo depois do pecado de Adão? Deus estava procurando por ele. Deus diz: onde você está? A resposta de Adão em Gênesis 3:10 é: ouvi a sua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão, em pecado, teve medo da presença do Senhor. Quando os pais de Sansão tiveram um encontro com Deus, qual foi a reação deles? Juízes, capítulo 13, verso 22 diz: o pai de Sansão disse: certamente vamos morrer, porque vimos a Deus. Quando Isaías recebe o seu chamado por Deus, qual a reação do profeta? Lá no início do livro, Isaías 6:5: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ao ver Deus, ele disse: estou perdido. Ai de mim! O próprio apóstolo João, quando teve a visão do Messias glorificado em Apocalipse 1:17, ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Qual é a reação dos pecadores, narrados também em Apocalipse, quando se deparam com o tempo do juízo divino? Apocalipse capítulo 6, versos 15 e 16 nos concede aqui uma amostra disso. Diz que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. A verdade é que nós, pecadores, não poderíamos sobreviver à santa presença de Deus. O pecado causa separação. O pecado nos torna irreconciliáveis. Não existe esperança. O imperfeito jamais poderá habitar diante daquele que é perfeito. E quando nós entendemos isso, esse dilema que envolve a salvação de pecadores, aí então passa a fazer muito mais sentido aquilo que Paulo vai dizer lá em Filipenses 2:12, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Parece que hoje nós vivemos tempos onde as pessoas não têm nenhuma coisa nem outra. Não há temor e não há tremor. Não há reverência a Deus. Deus é o meu brother. Não há tremor. Não existe consciência real daquilo que o pecado trouxe e de que não sobreviveríamos a um único segundo
diante da presença de Deus. E sabe por qual motivo as pessoas falam de Deus como algo comum? A maioria das pessoas afirma: eu falo com Deus, eu tenho um relacionamento com Ele. Falam com segurança: não, eu vou ser salvo, eu vou habitar com Deus na eternidade. Sabe por que as pessoas não possuem esse sentimento de reverência semelhante ao que nós vemos na atitude dos apóstolos e de todos os outros exemplos que nós vimos aqui no texto bíblico? Uma atitude sem temor, que nós vemos muitas vezes dentro da igreja, quando as pessoas vêm ao culto, mas não se portam de uma maneira condizente, não possuem reverência ao Deus Todo-Poderoso, não prestam atenção nas letras que cantam, ficam zanzando, não prestam atenção em nada, não se concentram, parece que estão apenas tendo mais um momento de entretenimento ao longo da semana. As pessoas fazem isso porque elas se relacionam com um falso Deus que foi criado nas suas próprias cabeças. Não há conhecimento e nem entendimento do Deus que se revelou por meio das Escrituras. Só há uma maneira de estarmos e de sobrevivermos diante da santa presença de Deus. Só há uma forma de nos colocarmos diante do Senhor. É através da graça manifesta por meio do Filho. É estarmos unidos e revestidos da justiça de Cristo. É isso que nós vemos no verso 7. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: levantem-se e não tenham medo. Ao toque de Jesus, em meio ao terror daquele momento, os 3 discípulos tiveram um vislumbre da graça. Um vislumbre da graça salvadora. Um vislumbre da graça redentora. Um vislumbre da reconciliação. Não tenham medo, porque eu estou com vocês. Esta é a nossa salvação. Estar com Cristo. Saber que nós não precisamos temer, pois o Filho está junto de nós. E aí então no verso 8 encerra: então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. O evento havia terminado para Pedro, Tiago e João, mas jamais sairia da mente destes homens, que foram até o fim de suas vidas, seguindo, ouvindo e servindo ao Messias sofredor. E eu gostaria que neste momento você refletisse por um instante sobre o seu próprio relacionamento com o Senhor. Será que você compreende os efeitos e a consequência do seu próprio pecado que lhe afasta de Deus e que impõe sobre você um juízo que é certo e iminente, pode acontecer a qualquer momento? Será que você entende a sua necessidade de um mediador? Você reconhece que precisa de um Salvador e que esse Salvador só pode ser encontrado no Filho, em Jesus Cristo de Nazaré? Pense por isso. Pense nisso por um instante. Podem ser reflexões simples, muitas vezes repetitivas. Mas eu acredito, irmãos, que esse exercício constante, estarmos todo momento nos lembrando disso, pode revelar a nós em algum momento uma falsa segurança. Pode em algum momento trazer à nossa mente a lucidez sobre um relacionamento
que está sendo baseado em um Deus que foi criado na minha própria mente e que não representa o Deus das Escrituras. Se esse for o caso hoje, eu desafio você a buscar na palavra de Deus o mesmo contato que os discípulos tiveram aqui nesta oportunidade com o verdadeiro Deus. Além disso, encontrar em Cristo, na sua pessoa e na sua obra, as mesmas palavras ditas no verso 7. Não tenham medo. Porque estando unido a Jesus, você não precisa ter medo nenhum. Nós não precisamos temer o dia de amanhã. Nós não precisamos temer a morte. Nós não precisamos temer o dia em que estarei diante da santa presença de Deus, prestando contas da minha vida. O que importa é estar revestido de Cristo, unido ao Messias sofredor em um relacionamento pessoal e discipulado. É desta forma e apenas desta forma que eu estarei seguro eternamente. É necessário temer, é necessário tremor, mas isso deve nos levar a Cristo. E estando em Cristo, então, você não precisa mais ter nenhum medo, porque Ele é a sua salvação. Jesus, Ele escolheu 3 dos seus discípulos em um momento crucial do seu ministério, onde havia revelado qual era a sua principal missão neste mundo. Uma missão que envolvia sofrimento, morte e ressurreição. Isso certamente trouxe dúvidas, trouxe confusão na mente dos seus discípulos e alunos que esperavam até aquele momento o Messias triunfante. Mas a experiência da transfiguração, ela foi crucial para que os seus discípulos se mantivessem motivados e com esperanças no sucesso do ministério do Messias, mas agora o Messias sofredor. Dificilmente os discípulos entenderam todas as coisas presentes aqui neste evento grandioso, mas com este pequeno vislumbre da glória, do reino e da graça, isto confirmou de forma inquestionável que Jesus é de fato o Messias enviado por Deus, o Messias sofredor. O meu desejo e oração, irmãos, é que esse estudo deste mesmo evento possa confirmar no coração de muitos essa mesma e importantíssima informação. Jesus Cristo é o Messias sofredor, o único e suficiente Salvador dos homens. Vamos orar. Bondoso Pai, amado Senhor, soberano Deus, nós te damos graça pela palavra de Deus que nós temos constantemente aberto, estudado, analisado, aprendido, e que o Senhor tem confirmado no nosso coração e na nossa mente a certeza de que nós temos um Salvador. Existe solução ao nosso pecado. Existe solução a nós condenados e que estamos trilhando um caminho que é curto em direção ao dia em que estaremos diante de Ti, diante do nosso Senhor e Criador, prestando contas da nossa vida. Assim como Pedro, como Tiago e João, certamente ao longo da sua jornada tiveram várias dúvidas, várias incertezas, e o Senhor encheu o coração deles de esperança por meio de experiências como essa. Eu creio, Senhor, que a experiência que o Senhor nos dá através da palavra, ela tem esse mesmo poder hoje, de nos dar esses pequenos vislumbres da glória futura, do reino que nos espera e da graça salvadora que nós encontramos em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter se revelado a nós, o Senhor ter tomado a iniciativa de nos salvar. E nos ajuda, Deus, a colocar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança apenas em Cristo e unicamente nele, nos despojando de qualquer mérito, virtudes pessoais, mas esperando a salvação apenas
em Cristo e naquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Eu peço que o Senhor guarde nossas vidas nesse tempo tão difícil, que o Senhor possa abreviar esse tempo para logo nós estarmos aqui todos juntos novamente, cantando em uma só voz, orando em um só Espírito e aprendendo de uma mesma palavra. A única revelação que nós temos realmente confiável. Obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor nos guarde, guie durante essa semana, que o Senhor possa providenciar a nós o culto novamente no próximo domingo. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma ótima semana a todos. Deus vos abençoe.